Saudações a todos, meu nome é Elion Gotti Neto e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito do Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina. Então eu estou aqui a pedido do Rafael, que tem participado aí da organização de um dos possíveis núcleos, do Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina, do Cefam, e o que eu gostaria que realmente pudesse acontecer nesse momento seria o surgimento de diversos focos de estudo de humanidades médicas e filosofia da medicina ao longo do Brasil, não seguindo um modelo padronizado do governo, como o que nós temos visto ultimamente, uma certa forma de vulgarização das humanidades médicas, mas o estudo aprofundado de qualidade, e, de certa forma, independente também, E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito do Cefam, que nós fazemos aqui no interior do Espírito Santo, um pouquinho da história dele e dos propósitos. E que eu torço para que isso possa servir talvez um pouco de inspiração para todos vocês também tomarem o caminho de vocês e estudarem os assuntos que interessarem, ao grupo que começar a se reunir aí. Como surgiu o Cefam? Bem, o Cefam ele surgiu de certa forma quando houve um despertar para a filosofia. Eu comecei a estudar a parte de bioética, filosofia, humanidades médicas, e surgiu a vontade de criar um grupo de pessoas no qual eu pudesse discutir esses assuntos e difundir melhor esses assuntos. O cenário da filosofia no ensino médico ele é um pouco desolado. Nós encontramos muitas vezes alguns ideólogos fazendo uma filosofia de muito má qualidade ligada à medicina, e normalmente as cadeiras médicas que têm um conteúdo maior de ciências sociais são cadeiras ocupadas por pessoas realmente que estão mais interessadas numa agenda política específica do que no estudo profundo do conteúdo humanístico da medicina, O que não desmerece em nada diversas iniciativas de grande qualidade que já existem Brasil afora, Mas realmente o cenário não é muito bom, faz parte desse cenário também uma visão da bioética que eu percebi em 2003, quando comecei a estudar esse conteúdo humanístico, um cenário de ataque contra a fundamentação cultural da medicina no modelo hipocrático cristão. Então, uma coisa que me chamou muita atenção era que nós tínhamos uma enorme maioria de médicos que seguiam preceitos tradicionais hipocrático-cristãos, mesmo que jamais tivessem estudado Hipócrates ou nem mesmo fossem cristãos, isso me depende, mas seguia uma medicina dentro desses moldes. E uma pequena elite que trazia para a discussão bioética um viés utilitarista, e com um certo tom ideológico mais ligado à esquerda, vamos dizer assim, e transformava, na verdade, a bioética como um ambiente de desestruturação do legado cultural médico tradicional. E muitas vezes isso feito de uma forma até pouco consistente, sem uma absorção prévia da cultura médica tradicional. Então observei isso como um problema e criei o Cefam até para buscar uma fundação cultural adequada, um fundamento adequado em termos humanísticos, para poder discutir com mais qualidade até as questões bioéticas que se colocavam. O Cefam ele foi organizado com base na teoria aristotélica dos 4 discursos, conforme sistematizado por Olavo de Carvalho. Então eu organizei ele em 4 semestres. O primeiro semestre principalmente com conteúdo narrativo poético, leitura de livros, romances, conteúdo de história da filosofia, história do pensamento, história da medicina. O segundo semestre vai mais para a parte de comunicação médica e retórica. O terceiro semestre ele trabalha mais a parte de dialética e a gente conversa muito sobre bioética e visões discordantes da saúde na sociedade. E o quarto semestre, então, nós trabalhamos muito a questão da filosofia da medicina e medicina baseada em evidências.
e filosofia da ciência também. Então é um módulo mais profundo, vamos dizer assim, mais teorético. Temos atividades práticas e atividades teóricas, trabalhamos dentro de um hospital, trabalhamos com roleplay entre os participantes, né? Orientamos algumas leituras, fazemos alguns trabalhos, o Cefam tem publicado alguns livros também, né? E o ciclo é bianual, né? Embora qualquer um possa entrar a qualquer momento e fazer qualquer módulo separado, o ideal é que ele faça os 4 módulos e aprofunde, de certa forma, cada semestre em uma forma de discurso diferente. A missão do Cefam ela é de formar médicos de uma forma mais integral, não somente pensando no mercado de trabalho, mas pensando na formação real de um profissional advindo do ensino superior. Então, daquilo que os gregos chamavam de spouldaios, ou que a gente chamaria de cidadão. Mas hoje em dia o que a gente vê no ensino superior é a formação de pessoas para entrar no mercado de trabalho e servir de engrenagem, né? Uma formação mais utilitária. Isso descaracterizou um pouco a formação de elite que estava ligada ao ensino superior. E o Cefam busca essa formação de elite, né? E o outro objetivo nosso é iniciar o integrante na vida intelectual. Uma leitura importante que a gente sempre indica é a Vida Intelectual de Antonin Dalmas Sertionge, né? A Vida Intelectual, uma literatura básica, e mostrar as possibilidades que podem ser desenvolvidas pelos anos que se seguirão. Não dá para você formar um intelectual em 2 anos, nem em 6 anos, né? São estudos que são iniciados dentro do Cefam e a gente espera que cada um siga o seu próprio caminho e desenvolva uma linha de estudos, uma série de pesquisas próprias, né, e que a gente consiga ao longo dos anos criar um ambiente cultural de discussão, de troca de ideias, de bagagem cultural, que ajuda a nutrir cada vez uma discussão de maior qualidade, né. Então, o outro objetivo também do Cefam é qualificar a discussão em humanidades médicas e diversificá-la. Inclusive, a gente conseguiu o apoio do professor Ricardo da Costa para a criação de uma seção especial de humanidades médicas na revista Mirabilia, né, que é uma revista sediada no Instituto de Estudos Medievais da Universidade Autônoma de Barcelona. Então, aqueles que produzirem conteúdo acadêmico, científico dentro das humanidades médicas estão convidados, né, a enviarem seus artigos para a Mirabilia, onde ele será revisado por pares e, enfim, seguirá o processo normal de publicação. Mas temos ambiente para isso, isso já é interessante, né? Muito intercâmbio já está acontecendo. Quais as grandes dificuldades do Cefam? O Cefam ele sempre prezou muito pela qualidade. Nós nunca nos importamos muito com a quantidade. Então, mesmo que tivéssemos poucos participantes, eram participantes que estavam muito centrados na busca pela excelência. E eu realmente acredito que não dá para você popularizar, né, um ensino realmente qualificado em humanidades, também em humanidades médicas. Mesmo porque você obrigar todo mundo a esse estudo é muito ruim, mas quando a pessoa tem uma inclinação aos estudos humanísticos, ela realmente desponta, né? Ela absorve muito rápido o conteúdo e corre atrás com uma curiosidade muito grande e realmente se desenvolve muito e muito rápido, né? O tempo de preparação para que alguém toque o Cefam também é um problema, né? O conteúdo humanístico acumulado, quando eu comecei a desenvolver o Cefam em 2012, havia sido de 10 anos de estudos independentes, de filosofia, ciências sociais, história da medicina, bioética, ética e por aí vai. Então foram 10 anos acumulando uma leitura entre 50 e 80 livros por ano para ter bagagem para dividir isso. É claro que muitas pessoas estão se interessando e entrando no projeto agora, mas por isso que eu falo, é um começo de uma caminhada e apontamentos que poderão facilitar o resto da caminhada ao longo da vida. E o interessante é pegar justamente aquelas pessoas que têm mais experiência, que estudam humanidades médicas de forma independente ou dentro de certos programas de pós-graduação que seja, já há muitos anos,
e puxem essas pessoas para compartilhar experiências, né? O volume e a profundidade dos estudos, bem, é estudo para o resto da vida, né? Não tem uma fórmula, não tem uma bagagem mínima, o volume realmente é incomensurável, né? E a profundidade é a maior possível, né? Quando você pega um texto clássico e debulha ele, trabalha em profundidade, realmente fazendo um estudo filosófico, filológico adequado, o que se ganha em termos intelectuais, em capacidade de estudo, de aprofundamento em conteúdo literário e até nas narrativas dos nossos pacientes, não dá para a gente calcular, né? Eu lembro até de uma oficina que estávamos promovendo dentro do Congresso Brasileiro de Educação Médica, e um colega questionou isso. Olha, mas esses conhecimentos são de nível de pós-graduação, você está falando de uma coisa que caberia bem num doutorado, é muito específico, é muito profundo, você está trabalhando com fontes originais hipocráticas, né? E isso chega para o aluno de medicina, ele já está muito cheio de coisa para fazer. Eu até falei, realmente, o aluno já está muito sobrecarregado, né? Com certeza, mas esse estudo, quando ele é bem feito e ele é feito por pessoas que realmente querem estudar humanidades médicas, ele ocorre naturalmente. Ele não cansa a pessoa faz aquilo com gosto, e é isso que tem que ser feito. E foi interessante que um aluno até da EMED se levantou e falou, olha, mas a gente quer conteúdo assim mesmo, a gente não quer uma vulgarização das humanidades médicas, a gente não quer algo superficial, a gente quer uma coisa de qualidade, de profundidade, assim como a gente tem conteúdos das ciências médicas com profundidade. Então o Cefam ele tem essa ambição, é realmente dar uma profundidade aos estudos das ciências humanas e não promover uma vulgarização das humanidades, um tipo de marmita ideológica a ser oferecido para os alunos. Não, é oferecer o melhor do nosso esforço, né? E trazer também o melhor do esforço dos alunos para somar, né, num ambiente de discussão filosófica adequada. E a gente vive um cenário de guerra cultural, né? Falar de cultura da medicina e tudo é um pouco revolucionário, vamos dizer assim, né? Falar de cultura hipocrática é quase um crime, mas o fato é que a gente tem uma amnésia histórica muito grave e quando a gente não sabe das nossas raízes culturais, a gente fica muito suscetível à manipulação e a transformações sociais, muitas vezes inadequadas, das quais nos arrependeremos mais para frente. Então a gente precisa de bagagem cultural e de experiência para poder entrar no, vamos dizer assim, no nosso cenário de guerra cultural e poder agir de uma forma consciente, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas jovens sendo preparadas para criticar a sociedade ocidental, a civilização ocidental. Ora, para absorver a cultura ocidental são décadas de estudo profundo, de muito trabalho. Isso você já começa a criticar uma coisa que você nem conhece e você mexe com a cabeça da pessoa e praticamente impossibilita ela de adquirir profundidade naquela coisa que ela se propõe a criticar. Então, o Cefam, de certa forma, ele é um empreendimento de busca da cultura clássica, né, da cultura ocidental, de apreensão dela, claro que não de forma acrítica, mas da forma correta, né, apreendendo primeiro para criticar de uma forma justa e honesta depois, e isso tudo no ambiente que nós sabemos que é de guerra cultural, né? Nós vivemos aí uma tentativa de transformar a medicina hipocrática numa outra medicina, né, de teor mais misturado de utilitarismo, com uma certa liberalidade de costumes, uma maleabilidade, né, que pode levar a gente para caminhos que a gente já viu na história que não foram muito bons. Para onde nós caminhamos, né? O que eu desejo quando eu convido outras pessoas a montarem os seus Cefams, né, os seus seminários de filosofia aplicada à medicina. O que eu desejo realmente é uma ampliação dessas iniciativas culturais, eu desejo ver outros grupos com suas próprias identidades, as suas próprias tendências de estudo,
sendo criados ao longo do Brasil e que a gente possa, então, dialogar, trocar experiências, trocar pesquisas, amplificar as publicações de humanidades médicas no Brasil. Nós já temos um ambiente para isso, né? E também, assim, criar um ambiente qualificado de discussão humanística fora, né, desse cenário de lavagem cerebral vulgar que a gente observa nos nossos dias. Criar um ambiente real de filosofia da medicina, né, feito por médicos ou pessoas das áreas de humanidades que tenham se comprometido de fato com a medicina, né, e que estejam aí para construir e não somente para destruir. É ambicioso, mas eu não posso reclamar. Eu tenho visto ao longo desses 6 anos, indo para o 7º ano agora de curso de Cefam, né, eu tenho encontrado vários colegas que pesquisam, militam nessa área de humanidades médicas, de filosofia da medicina, e pessoas assim excelentes que muitas vezes estavam ou ainda se encontram isoladas e que precisam, né, de motivação e de serem trazidas aí, né, para a criação de uma rede de estudos realmente de qualidade Brasil afora. Então, fica o convite para que vocês criem o Cefam de vocês, né, e dentro das minhas possibilidades eu ajudarei o máximo que eu puder. Um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.